discípulos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que eles não podiam entender. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é sábado, dia 28 de setembro de 2024. O Evangelho de Jesus é de autoria de Lucas 9, 43 a 45. A admiração das pessoas com a mensagem de Jesus Cristo, com a ação de Jesus, certamente as curas, as multiplicações de pães e tantas outras ações de Jesus tocavam o coração das pessoas, e eles tinham ali um sinal profundo de comunhão com Jesus. Porém, eles não entendiam uma outra parte. Eles não entendiam a necessidade de caminhar com Jesus também na experiência de subir para Jerusalém. Os discípulos são provocados por Jesus Cristo. O mestre mesmo diz, escute bem o que eu vou dizer. Esta expressão de Jesus, ou como o evangelista coloca esta atitude de Jesus, é para despertar a consciência do discípulo, para não basear a sua vida só naquilo que é demonstrado ali, às vezes até de forma superficial. As curas, a multiplicação dos pães, e aqui aparece bem, Eles não compreendiam o que Jesus dizia, o sentido lhes ficava escondido. Então, escondido por quê? Porque eles estavam preocupados com outras coisas. Aparecem por várias vezes esta passagem em que Jesus fala sobre a experiência do tribunal injusto que ele vai sofrer, que ele vai enfrentar. Eu serei entregue, serei preso. Esses últimos dias nós refletimos o Evangelho em que esta passagem ela apareceu quase que sempre. E eles têm dificuldade, estavam preocupados, caminhando com Jesus, perguntando quem seria o maior, o primeiro, quem seria o superior dos outros. Eles estavam preocupados com tantas outras coisas. O fato do sentido estar escondido é porque eles eram limitados para compreender isso. Eles tinham dificuldade de entender a mensagem, a lógica do ser cristão. É como se Jesus jogasse um balde de água gelado neles, quando eles estavam todos ali, alegres, até furiosos, mas eles não amadureciam para dar passos, para seguir em frente. Ficavam com aquela experiência da sensação. Um cristão não vive de sensação. Um cristão não vive com eu achei, eu penso, eu gosto. A vida cristã nos leva a uma experiência muito além do gostar, do sentir, mas do viver. A experiência, a fé cristã, ela necessita da vivência, da comunhão, da vida encarnada na realidade do mundo. Os discípulos tinham dificuldade, o que eles estavam pensando? Então, o que nós vamos receber? Não é esta pergunta que Pedro faz a Jesus? Senhor, nós que deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos receber? Qual vai ser a nossa recompensa? Pois bem, esta preocupação de Pedro e os outros, Tiago e João, que ali chama Jesus à parte e pergunta que se Jesus garante um lugar à direita e o outro à esquerda para um dos irmãos, um de um lado, outro do outro, e assim são tantas outras,
às vezes esta experiência de uma fé da retribuição. Eu sou cristão, o que Deus vai me dar? O que eu vou receber de Deus? Muitas pessoas seguem a vida com este parâmetro, com esta finalidade, com este objetivo. Eu que venho à missa todos os domingos, o que Deus vai fazer por mim? O que Ele já fez. Te deu a vida, a consciência, a fé, te deu a morte do seu Filho Jesus na cruz para te garantir a salvação. Poderemos dizer, parece exagero, mas Ele não tem mais nada a fazer por você, é você que tem que fazer, e não por Ele, porque Deus não precisa que nós façamos alguma coisa por Ele, mas todas as nossas ações, elas consistem em corresponder àquilo que Deus já fez por nós. Nos envolveu com seu amor, nos envolveu com a sua graça e nos garantiu a salvação. Não significa que todo mundo está com o passaporte na mão. Muitos perdem este passaporte, muitos perdem este sentido do ser cristão, pela vaidade, pelos interesses materialistas, radicais da fé cristã, o abandono, a indiferença, a frieza na fé, e assim muitas outras coisas vão fazendo com que o cristão se afaste da graça e perca esta bênção, esta garantia que Deus nos deu na pessoa de Jesus Cristo. Hoje a igreja celebra um grande santo, São Venceslau. Nasceu na Boêmia, região da atual República Tcheca, em 907, e lá faleceu em 935. Primogênito e herdeiro do trono, era cristão convicto, de bons costumes e caridoso com os pobres. Convenceu o seu país com a justiça e brandura, fundou igreja e colaborou com a congregação religiosa, evangelizando muitos os povos. Foi assassinado por ordem de seu irmão Boleslau, enquanto rezava na capela. Ele foi então assassinado pelo seu irmão, foi morto pelo seu irmão. Veja que nasceu em 907, faleceu em 935, ou seja, viveu muito pouco, morreu muito jovem. Foi assassinado na capela pelo seu irmão. Roguemos a Deus, queridos irmãos e irmãs, que a nossa fé nos coloque também nos passos de Jesus Cristo, neste fim do mês de setembro, mês da Bíblia, para que a palavra interpele a nossa alma, nosso ser, nossa existência, nosso coração, nos leve pelos caminhos da paz. E a exemplo deste grande santo, São Venceslau, procuremos viver a nossa fé, não deixando que o poder domine a sensibilidade da fé, a maturidade do coração, a pureza da nossa alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.